Alice, boa noite para você e para sua família, tá? Muito obrigado. Muito obrigado, tá, Alice? Que Deus nos abençoe, que nos ampare, que nos inspire, a fim de que nós possamos levar adiante e de vencida o desafio de estarmos divulgando André Luiz, estarmos divulgando o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, né? Nós sabemos que nas redes sociais existem muitas coisas bobas, né? E nós estamos divulgando coisas preciosíssimas, que é a nossa doutrina, a amada doutrina espírita. Paulette, boa noite, tá, Paulette? E isso faz toda a diferença, porque nós estamos divulgando revelações, que é a terceira revelação. Kátia, boa noite. Isso vai ajudar, com certeza, em algum momento, porque são gravados, né? Aqueles que, por curiosidade, né, ou acidentalmente, possam ver um dos nossos estudos, né? Obrigado, Kátia. Boa noite também para você. E é um convite para nós estudarmos André Luiz, né? Eu tô realmente muito feliz por estar lendo cada capítulo das obras dele, que é a minha proposta. Antes de desencarnar, eu gostaria de fazer a leitura de todas as obras deles, exceto duas que eu acho que eu teria dificuldade em relação à dificuldade das pessoas mais, digamos assim, mais simples de entenderem, né? Que é a Evolução em Dois Mundos. É um livro muito científico, e também Mecanismo da Mediunidade, que é um livro também bastante técnico. Não sei se eu faria esse trabalho, não que eu não tivesse capacitado para isso, mas eu imagino que quem nos ouvir talvez tivesse um pouco de dificuldade. Tanto é que o livro Evolução em Dois Mundos foi até publicado um elucidário. É um tipo de um dicionário para entendermos aquelas palavras complicadíssimas que nós encontramos na obra, que são termos bem técnicos, bem da área da biologia, por exemplo, né? Olha, para nós começarmos a nossa live, nós vamos começar como nós paramos da última vez, numa reflexão sobre a palavra, sobre o verbo, a verbalização. Só retomando. E é importante não retomar, porque nós usamos a palavra o tempo todo. E é pela palavra que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete. É um ensinamento dado aqui pelo Clarence. Pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço e no tempo. Aí, alguém que estava assistindo essa aula que estava sendo dada, Admilson, boa noite, pela Clara, irmã Clara, perguntou para ela, né? Para que nós tenhamos a solução do problema, então é indispensável que nunca nos irritemos. Quem é que não se irrita? Nós temos muitas tendências à irritabilidade, a entrar em estado de ficarmos mais exaltados. E a pergunta é, já que a palavra, quando você está exaltado, são palavras ferinas, são palavras tóxicas demais. E a Clara explicou o seguinte: indiscutivelmente, a raiva, né, a cólera, a irritação, não auxilia ninguém. A irritação não passa de um perigoso curto-circuito de nossas forças mentais, por falha na instalação de nosso mundo emotivo, arremessando raios destruidores ao redor de nosso espaço. Então ela está falando várias coisas em uma resposta sintética, embora com várias informações, né? Ela fala em curtos-circuitos, ela fala em forças mentais, ela fala falha de instalação do nosso mundo emotivo e essa emissão, ou o que ela chama de arremesso, né, de raios destruidores em nossa zona de ação. Então, toda vez que eu me irrito, eu entro em um processo realmente de um tipo de... Quando um fio bate com o outro, faz aquela faísca, isso é um curto-circuito, né? Então, esse curto-circuito das nossas forças da mente. Na hora que eu estou irritado, está havendo um curto-circuito das forças mentais. E por quê? Porque está havendo aí um despreparo nosso, o que ela chama de falha na instalação de nosso mundo emotivo. Ou seja, nós estamos descontrolados emocionalmente. E é preciso nós aprendermos a nos disciplinarmos do ponto de vista emocional. E a consequência desse curto-circuito, dessa falha emocional,
é exatamente a emissão de raios tóxicos ao nosso redor, que ela chama de raios destruidores. Então é muito importante nós termos cuidado na hora em que nós estamos irritados, parar um pouco, respirar profundamente, fazer com que esse curto-circuito mental, né, essa desconexão ou essa disfunção, né, do nosso mundo emocional se reequilibre e, se possível, não falarmos nada no momento de irritação. Você deve se lembrar aquela clássica passagem de Chico Xavier, quando ele disse que quando você estiver irritado e que você realmente está pronto a responder ou falar com raiva para alguém, você vai beber um copo d'água e coloque a água na boca, mas não engula a água. Fique com a água na boca e deixa a raiva passar. Depois que a raiva passou, você engole a água. Isso é claro que é simbólico, trazido do Chico Xavier, para que nós possamos não falar nada nessa hora. Porque a palavra já é o arremesso, né, dessas energias destruidoras em nossa zona de ação. As pessoas que estão ao nosso redor, criancinha, plantas, animais, vão receber essa pancada. Então, toda vez que nós estamos irritados, nós estamos emitindo ondas destruidoras ao nosso redor. Por que os pensamentos delirantes, em se exteriorizando, provocam a temporária cegueira da nossa mente? E outra coisa também que ela fala, acrescentando a tudo isso, a questão de você ficar cego, né? Quando ela fala cegueira da mente, você não vê nada, você não raciocina, você fica totalmente animalizado, ou seja, nós somos arrojados às sensações distantes do nosso passado, em que nós descemos a condição de animais inferiores, verdadeiros animais, verdadeiras feras, quando nós estamos com cólera, quando estamos irritados, chateados, né, bravos, falando besteira. Então a irritação, ela não deve comparecer em nossas advertências relativas à voz. Ou seja, você pode até ter o estado emocional de irritabilidade, mas não fale nada não. Deixa aquilo passar. Existem técnicas. Quando Jesus falou da vigilância da oração, é uma técnica. Você está percebendo que está irritado, ore. E a oração vai ajustar esse curto-circuito mental e vai, de alguma forma, reajustar o nosso mundo emocional e, consequentemente, nós não arremessaremos, né, essas energias destruidoras ao nosso redor, quando eu oro, conforme Jesus ensinou. E outra coisa que ela fala, né, uma pessoa quando está com raiva, enraivecida, né, ela é um verdadeiro dínamo em descontrole, né, em que pode gerar as mais estranhas perturbações elétricas destruidoras, já que o mundo mental está em curto-circuito. E as ligações funcionais da emissão das energias elétricas estão, por disfunção emocional, desequilibrados, e a verbalização vai expressar a emissão de energias destruidoras, o ideal é nós buscarmos esse controle para não gerarmos essas perturbações para nós e tudo que está ao nosso redor. E eu repito, os vegetais são alcançados, os animais são alcançados e os seres humanos são alcançados, principalmente as crianças, que são muito mais vulneráveis. Crianças são muito mais sensíveis às nossas energias deletérias, né? Aí um outro moço perguntou para ela, e se substituíssemos o termo irritação, que é o que eu estou usando também aqui agora, a palavra foi cólera, né? Mas é a mesma coisa que irritação, pelo termo indignação. Nós já falamos da última vez, só para rememorar, fazer um ganchozinho, né? Que é importante nós gravarmos isso. Uma coisa é você estar irritado, outra coisa é você estar em indignação, um estado de indignação. Existem muitas coisas ao nosso redor que nós ficamos indignados. Muitas coisas realmente nos deixam bastante indignados. Não qualquer coisa, as bagatelas da vida, mas muita coisa realmente séria. Por exemplo, uma coisa que me deixa muito indignado são os corruptos que assumem vários cargos em várias instâncias de vários governos, municipal, estadual, federal, e desviam isso, deixa-nos profundamente indignados. Mas essa indignação não vai me trazer doença, porque é uma indignação, claro, eu estou reprovando alguém que está utilizando recursos que poderiam ser utilizados para a benefício das pessoas mais carentes. Mas isso não é uma coisa continuada nem por bagatela, é uma coisa séria. Estou pensando também, quando eu tenho essas indignações, na comunidade, no grupo social. Mas existem várias outras indignações, eu estou dando um exemplo, né? Então a indignação, como estado da alma eventual, é necessária. Porém, é importante nós fugirmos dos excessos das indignações. Eu
tudo nos deixa indignados. Não. Alguma coisa nos deixa indignados, sim, é muito natural. Não? A injustiça nos deixa indignados. A corrupção nos deixa indignados. Não? Então existem várias coisas que nos deixam indignados, mas não por qualquer coisa e tentando fugir dos excessos de indignações. Contrariar-nos, ou qualquer pessoa se contrariar por qualquer bagatela, né, a todo instante, isso, na realidade, é diminuir o potencial de viver com felicidade. Qualquer coisa me deixa indignado? Não. Não faz sentido. Isso é revolta. Isso é revolta, isso não é indignação. Por bagatela, não. Por coisa séria. Realmente aí é como ela está falando, né? Então essa indignação, evidentemente, acaba sendo muito importante. É um estado eventual, mas é necessário em algum momento. Essa é a nossa indignação para nós agirmos para tentar buscar soluções. Isso é muito natural. Agora, desperdiçando as nossas indignações de modo inconsequente, sem um mínimo proveito para si mesmo, quando nós estamos realmente nos indignando com coisas pequenas, bagatelas, como ela usa aqui o termo. Isso é a Clara ensinando, tá? Comparemos a indignação por aumento de voltagem na usina de nossos recursos orgânicos e criando efeitos especiais à eficiência de nossas tarefas. Nos casos de excesso de voltagem, em que semelhante diferença de potencial ocorre em nossa vida íntima, não podemos esquecer o controle da inflexão vocal. Ou seja, quando eu estou muito indignado, muito chateado, muito aborrecido, porque aí é o que? Há um potencial, uma voltagem, um processo de energia muito forte dessa indignação, e quando isso acontece no nosso mundo mental, o convite é controle a voz. Isso acontece em qualquer um de nós, esse momento explosivo em que nós estamos com excesso de voltagem, de irritabilidade ou indignação. Assim como a administração da energia elétrica reclama atenção para a voltagem, nós precisamos vigiar as nossas indignações, principalmente quando seja imperioso vertê-la através da palavra. Em outras palavras, se você bota, se lembra da última vez eu falei, botar uma lâmpada dessa aguenta 220 volts. Se você botar 300 volts, ela vai estourar, porque tu joga o excesso de tensão em cima dela e ela não vai aguentar. Isso acontece conosco também. Se nós jogamos tudo para fora através da palavra, isso vai trazer graves problemas, graves consequências para a nossa saúde nervosa no campo do sistema nervoso central, e isso vai desaguar em desfunções de produções de hormônios, que são as funções endocrínicas, e o nosso metabolismo vai tudo realmente desarmonizar, senão vamos desenvolver doenças por causa da irritação. Que a irritação mata, queira ou não queira, ela realmente destrói o nosso organismo. Então, usando a nossa voz tão somente com a força suscetível de ser aproveitada por aqueles a quem endereçamos a carga de nossos sentimentos. Ou seja, moderação. Ele vai sentir que você está indignado, mas não precisa ir ao excesso, jogar 300 volts, não. Jogue lá os 100, 150, 110 volts, vai devagarinho, mostre, mas sem extrapolar. É indispensável modular a expressão da frase como se gradua a emissão elétrica. A serenidade, em todas as circunstâncias, será sempre a nossa melhor conselheira. O que não é muito simples no mundo ocidental. Nós que vivemos mais para as coisas externas do que para o mundo interior, nós não temos um costume de disciplina mental, disciplina emocional, e nós nos estouramos qualquer coisa, qualquer coisinha a gente fica fora de si. O importante é nós começarmos a trabalhar em nós o potencial que temos de acerenar-nos gradualmente. Não é para nós que ainda somos muito habituados a viver em estado beta o tempo todo, né, acelerado mentalmente o tempo todo. A única forma de nós adquirirmos serenidade é exercitarmos, através das disciplinas, meditação, oração, respiração profunda por vários minutos, o relaxamento do corpo, de todos os músculos, o processo da visualização e da vivência visual, através de você vai criando um mundo imaginário, quadros harmoniosos. Tudo isso ajuda muito, com o tempo, de você criar em você uma natureza de uma pessoa meditativa. Não é fácil, mas isso é possível. Então nós podemos nos tornar pessoas mais meditativas, pessoas mais reflexivas.
E, consequentemente, quanto mais eu exercito isso, quanto mais eu vou praticando isso, mais eu vou criando uma natureza nova, ou seja, uma nova versão, e aquele ser que às vezes era muito irritado, qualquer coisa, em algum momento ele já começa a mostrar uma serenidade, porque ele está exercitando. Quanto é igual aquelas pessoas que vão para uma academia, né, para fazer musculação, etc. É claro que com o tempo, com a continuidade do exercício, eles vão ter realmente músculo, vão ter realmente mais força no corpo. Não por vaidade, por aquele chamado narcisismo, não, mas aquela pessoa que quer ter saúde, mais músculo no corpo, etc. Quanto mais ela exercita, mais ela fortalece os músculos. Da mesma forma, quanto mais nós exercitamos a meditação, mais nós fortalecemos o nosso potencial de serenidade. É assim que acontece a nossa transformação, uma nova versão para nosso eu. Isso é possível, né? É como diz assim, quanto mais você pratica o bem na Terra, você está fazendo exatamente como se estivesse numa academia, que é a academia do bem, que você vai chegar bem posto, vamos chamar assim, bem musculoso, isso é as piadas, né? Perispiritualmente no mundo espiritual, ou seja, você vai chegar um atleta no sentido do bem, né? Uma pessoa realmente preparada, porque você exercitou bastante a prática do altruísmo, da caridade, aquelas coisas que a gente conhece, e você chega bem no mundo espiritual. Então, tudo é exercício, é exatamente o exercício. E nos primeiros momentos desse exercício, dá trabalho mesmo. As pessoas, a primeira vez que as pessoas vão trabalhar, por exemplo, a questão da musculação, eles vão sentir muitas dores nos primeiros momentos, depois eles vão se acostumando com a dor e vai fortalecendo os seus músculos. Então, dentro desta realidade, também dá trabalho fazer meditação para chegar à serenidade. Não é uma coisa que você... É preciso exercitar. 5 minutos, 10 minutos por dia, 2 minutos, 1 minuto por dia, mas que exercite isso. Para que nós possamos criar uma nova versão do nosso eu e conquistarmos essa marca extraordinária diante dos desafios, você ser mais sereno. Mesmo diante da indignação, mantendo a sua serenidade. E ela continua. Essa elevada voltagem de espírito, porém, nunca deve arrojar-se à violência. E jamais deve perder a dignidade. Basta dentro dela a nossa abstenção dos atos que intimamente reprovamos, porque a nossa ação é uma corrente de indução magnética. Em outras palavras, quando nós reprovamos em nós os atos que reprovamos nos outros, obviamente, quando nós agimos, nós estamos criando o que ela chama de uma corrente de indução magnética e por isso, ou por ressonância, acabamos influenciando e sendo influenciado. Então, em torno de nós, quem simpatiza conosco geralmente acaba fazendo aquilo que nos vê fazer. Isso chama-se ressonância. Por indução, as pessoas que vê você sereno, ela vai se esforçar para serenar-se também. É muito natural por um processo indutivo ou por ressonância, né? E aí é que ela vai dizendo, nosso exemplo em razão disso é um suporte de atração. Precisamos assim de muita cautela com a palavra nos momentos de alta voltagem do nosso mundo emotivo, a fim de que a nossa voz não se desmande em gritos selvagens ou em considerações cruéis que não passam de choques mortíferos que infligimos aos outros, xingando os outros, xingando a família dos outros, você amaldiçoando os outros. Isso é muito ruim, isso alcança as pessoas, acaba alcançando, já que nós temos esse processo de força indutora, eletromagneticamente falando, e que aquilo que nós estamos fazendo as pessoas acabam imitando também. Se for na serenidade, eles vão se esforçar para se serenar. Na irritação, eles vão fazer a mesma coisa. Semeando espinheiros de antipatia e revolta que nos prejudicarão a própria tarefa. Uma outra pessoa perguntou lá para ela, como é que nós devemos interpretar, por exemplo, as pessoas que não conseguem falar com tranquilidade? Aquela pessoa que é gaga, né? Ela tenta falar, não consegue, dá uma agonia às vezes, né? Agonia assim, ela não consegue completar uma palavra, uma frase. A gente sabe, mas a gente conhece realmente como é o fenômeno da gaguez, né? E existe um outro fenômeno chamado de diplofonia. Diplofonia, que é a perturbação que é caracterizada exatamente pela formação simultânea de dois sons que vêm da laringe. A pessoa fala, parece que está falando com um instrumento de duplicar a voz e é uma coisa esquisita, né? Esquisita, a gente tem dificuldade de ouvir, porque é uma disfunção, né? Chamada diplofonia. E foi perguntado para ela, é a voz, um é gago,
Tem uns que são mudos, né? Mas os mudos é porque realmente utilizaram muito mal a voz em vidas passadas, perdem as condições da fala, da oralidade, e precisam passar a aprovação e o processo expiatório da perda da fala. Mas até mesmo a gaguez ou a diplofonia, que é um processo também, como eu chamei, né, a formação simultânea de dois sons da laringe, a Clara vai explicar, foi perguntar, e aí, como é que nós explicamos essas pessoas? Se ela tiver raiva, né, como é que ela vai? O gago, como é que ele fica com raiva, né? A pessoa que tem a diplofonia também, como é que ela age? Que são coisas assim bastante sacrificiais. O que a Clara diz? O seguinte, olha, os órgãos vocais experimentam igualmente lutas e provações quando reclamam reajuste. Por intermédio da voz, praticamos vários delitos de tirania mental. E através da voz, nos cabe reparar os débitos contraídos. Como eu falei, a pessoa vem muda, não consegue falar, porque, segundo ela mostra aqui, ela utilizou a voz como um delito de tirania mental, ou seja, usando o verbo para enganar os outros, mentir para os outros, né? E aqueles são grandes pregadores mentirosos, que a gente conhece muito, eles só falam mentira, mas eles têm poder de persuasão e eles vão cometendo esses delitos de tirania mental. Muito tem aquela voz esquisita e talvez até vem com essas limitações, mas mesmo assim ainda continua nessas condições. E o que acontece? Com certeza absoluta, por um processo natural de reparação do débito contraído em função de uma palavra ou das palavras delituosa, né, como tirania mental, é você aprisionar, você escravizar a mente das pessoas, você tem um poder de persuasão, você tem um poder, tem um carisma muito forte, e você engana as pessoas, aprisionando as pessoas através de um processo tirânico. E, evidentemente, numa próxima encarnação, com certeza absoluta, olha, meu irmão, você não vai ter mais voz, não. Você utilizou a voz para o mal, para mentir para os outros. Você foi um tirano, na realidade, né? E é o que ela está dizendo, e através dessa voz vai precisar reparar os débitos contraídos. As enfermidades como a gaguez, a diplofonia, compelem-nos ao trabalho de recuperação no silêncio, ou seja, quando a pessoa traz essas disfunções, o gago, e quem traz também essa diplofonia, ela remete, são convidadas para a vida a falar menos. Porque quando ele está falando, elas acabam, de alguma forma, sendo observadas pelos outros. Então, já que é um trabalho de reparação do erro do passado, para recuperar, recupere no silêncio, fale menos, né? É falar pouco. De vez que sofrendo as observações dos outros, todo mundo observa uma pessoa gaga falando, não tem como não observar. A pessoa com diplofonia também, você vai observar que está vindo dois sons da boca dela. Então, isso é uma coisa muito estranha. Então, o convite de pessoas que estão passando por isso é ficar o mais tempo possível calada, no silêncio. Porque se falar, as pessoas vão observar. E, é como ela falou assim, né? Sofrendo a alheia observação, aprendemos gradualmente a governar os próprios impulsos orais, afeiçoando-nos ao bem. Ou seja, quanto mais limite na voz, da mal utilização da voz do passado, melhor para mim, do qual vou me disciplinando. Depois, fim da aula, Clara convidou-nos à pequena peça contígua, Clarence informou do objetivo da nossa visitação, e a aula sobre a voz, sobre a questão da verbalização, tudo que nós aprendemos aqui, que eu estou só rememorando, terminou essa aula dela. E o Clarence, o ministro Clarence, explicou de que a amargurada mulher devia renunciar ao companheiro que permanecia na terra. Vimos imensa compaixão se lhes estampar no rosto. Aqui está falando da Odila. Seus olhos enevoaram-se de lágrimas que não chegaram a cair. Compreendi que Clara trazia consigo profundas mágoas manifestas. Na realidade, aqui está fazendo uma... Quando a Clara, foi perguntado para Clara, né, as particularidades do serviço que pretendiam realizar com ela, porque lembra que o Clarence disse que ele não tinha o amor suficiente para chegar a Odila. Ele tinha muito conhecimento, mas o amor para transformar Odila, ele nem quis submetê-la a uma regressão de memória. Ele foi buscar a Clara para ajudar nesse processo, para tirar Odila como aquela obsessora da Zulmira, que é a esposa de Amaro, né, e que é a madrasta de Evelina. E nesse caso, o que está acontecendo? Vamos chamar a Clara, que ela vai nos ajudar nisso. Mas só que tem que a Clara estar ligada ao Odila. Esse é o detalhe. E quando falou das particularidades daquilo que está se pedindo a Clara para fazer, o Clarence, o ministro Clarence, claro, eu estou precisando de você para isso, para aquilo.
Quando ele explicou esse detalhe, ela ficou amargurada, como diz assim, a Clara, que é um espírito evoluidíssimo, mas ela ficou amargurada, né? Porque, na realidade, ela acabou se inteirando do que estava acontecendo. Eu vou explicar para você. Na realidade, a Odila está ligado ao mundo afetivo de Clara. Essa Odila, essa que desencarnou, que era mãe de Júlio, que morreu afogado, e que é obsessora de Zulmira. Ela está ligada a Clara, vocês vão ver. Compreendi que Clara trazia consigo profundas mágoas manifestas. Certamente, buscávamos reconforto para um coração infeliz, num coração que talvez estivesse padecendo ainda mais. Ou seja, nós queremos que Clara nos ajude para buscar ajudar o coração infeliz de Odila, mas certamente ela está sofrendo até muito mais. A própria Clara, com uma ligação direta a Odila, que hoje é uma obsessora. Pobre criatura, disse Clara comovida quando ficou sabendo do caso, né? E, afirmando-se com tempo bastante para ausentar-se, acolheu-nos seu apelo e dispôs-se a seguir-nos generosamente. A paisagem doméstica da residência de Amaro agora volta para casa. Vem a Clara, acompanhando o ministro Clarencio, o André Luiz, o doutor Hilário, estão ali junto com a Clara, diante, na casa do Amaro. Vocês lembram do Amaro? O antigo Armando, lá da época da Guerra do Paraguai. Né? São personagens, são os mesmos personagens, né, ligados a outras histórias no mesmo livro. E aí vai. A casa dele, né, estava sem alteração. Zulmira atormentada por Odila, porque Odila estava obsediando a Zulmira, né, que realmente lhe vampirizava as forças, jazia no leito apática e desolada. Então a Zulmira, que foi a antiga Lina Flores, né, que acabou realmente traindo um outro, que foi o caso do Mário Silva, que na época era o Esteiro, que foi envenenado pelo avô um personagem, né? Pelo avô da Antonina, que foi a Lola, que por causa dela também envenenou, e assim vai. Mas voltemos para aqui. A Zulmira é a segunda esposa de Amaro, né? Que a Odila foi a primeira esposa. E a Odila está obsediando ela, está deitada, entrou em processo de depressão profunda, desolada. Mais magra, mais abatida, até porque ela se culpava pela morte do Júlio. Né? Ela até queria isso, né? Não matou diretamente. Mas ela desejava a morte do Júlio, porque o Júlio era muito acarinhado lá, me perdoe a palavra, né? Era muito... havia muita atenção especializada lá, ou seja, muito atencioso o Amaro para o Júlio, e isso trazia ciúme na Zulmira. Então Zulmira queria que essa criança desaparecesse. Então, mais magra, mais abatida, comovedoramente, o próprio esgotamento estava muito claro na Zulmira. A irmã Clara, depois de expressivo entendimento com Clarencio, solicitou que nos mantivéssemos a pequena distância, abeirando-se da Odila, alongou o braço em prece. Então, vai acontecer esse fenômeno. O ministro vai perto de Odila, a obsessora, e faz lá exatamente seu processo de emissão de energias. Gradativamente, o recinto foi invadido por um vasto círculo de luz. Clara semelhava-se a uma estrela, repentinamente trazida à Terra, e foi exatamente a Clara que entrou em processo de conexão com os espíritos superiores, se transfigurou, e ela agora, semelhando-se a uma estrela repentinamente trazida à Terra, com os dois braços distendidos, em forma de asas, prestes a desferir um excelso voo. Então, a descrição que eu falei que era do ministro é dela, a Clara, de braços abertos, para acolher, para receber, para emitir energias para Odila. Dos raios luminosos dessa natureza passavam as irradiações às tonalidades diferentes em círculos fechados sobre si mesmo, caminhando dos reflexos de ouro e opala ao róseo vivo, do róseo vivo ao azul celeste, do azul celeste ao verde claro e do verde claro à violeta suave, que se transfundia em outros aspectos. A irmã Clara se convertera no centro milagroso de um verdadeiro arco-íris. Fizera-se a casa excessivamente estreita para aquela abençoada fonte de raios balsamizantes e indefiníveis. Olha o tamanho dessa Clara, hein? O tamanho espiritual dela, hein? Reparei que a própria Odila se aquietara, como que dominada por uma branda coação. Clarencio explicou. A irmã Clara, ela já atingiu o total equilíbrio dos centros de força que irradiam ondulações luminosas distintas. O que ele está dizendo é o seguinte: o perispírito, quando nós desencarnamos, os chakras, que os hindus chamam de chakras, eles permanecem.
eles permanecem. O André Luiz tem chakras, perceberam? Porque o chakra ele não tem sede no corpo físico. Os chakras, os chamados centros de força, que é a palavra de André Luiz ou do ministro Clarencio, eles estão no perispírito. Quando eu desencarno, os chakras permanecem, porque eles são captadores de energia para o abastecimento de um processo quimio-eletromagnético de energização do perispírito, para a manutenção do arcabouço, da morfologia do perispírito através dos chakras também. Então ele está mostrando que ela, Clara, é um espírito, né? Quando ela faz essa, né, eleva os braços e faz a prece a benefício de Odila, várias cores transformando-se num verdadeiro arco-íris, mas cores específicas saindo dos 7 chakras dela. É isso que ele está explicando. Então é um outro detalhe importante, saber que os chakras, eles não existem, estão no perispírito e não vão perder o chakra depois que nós desencarnarmos, não. Os chakras permanecem mesmo após a desencarnação, porque é daí que são a captação das ondas eletromagnéticas do universo. E ela continua, e é o que está contando aqui, exatamente dos centros de força delas estão saindo essas ondulações luminosas. E em várias gradações, com várias cores, porque as cores são, por exemplo, a coloração da epífise, que é um tipo de um azulado muito próximo, um azulado bem claro, a cor que o André Luiz descreve das irradiações da epífise, é diferente do frontal, do laríngeo, do cardíaco, são cores diferentes, pelas frequências, são frequências diferentes. E as frequências, na chamada espectro da cor, é que determinarão, da luz, melhor dizendo, é que determinarão as cores. Em oração, ao influxo da mente enaltecida, emite as vibrações do seu sentimento purificado, que constituem projeções de harmonia, beleza a fluírem do ser. Se partilhássemos com ela a mesma posição evolutiva, entraríamos agora em relação imediata com o elevado plano de consciência em que se exterioriza. E então, em vez de somente observarmos este deslumbramento de luz e cor, perceberíamos a mensagem glorificada que lhe nasce do coração. De vez cair radiações sobre os nossos olhos, são músicas e linguagem, sabedoria e amor do pensamento a expressar-se maravilhoso e vivo. A sintonia espiritual perfeita, porém, só é possível entre aqueles que se confundem na afinidade completa. A mensageira, transfigurada, Clara, transfigurada, avançou para Odila, cobriu-lhe os olhos com a sua destra, e quando ela coloca a sua mão para cobrir os olhos da Odila, o ministro disse, olha, preste atenção aí. Ela guarda o poder de ampliar a visão. Então, o que ela fez? A Clara, ela colocou a destra no rosto, no olho da Odila, desencarnada, para que ela pudesse ampliar a sua capacidade visual, para que ela visse muito além do que ela estava vendo, somente uma Zulmira com raiva e com ciúme da Zulmira, porque estava ocupando o espaço que era dela como primeira esposa, né? A Zulmira agora é a segunda esposa. Odila identificar-lhe-á a presença assim como a vemos. Com efeito, vimos que Odila, tocada por aqueles dados celestes, proferiu um grito de encantamento selvagem e caiu de joelhos. Naturalmente ofuscada pelo brilho de que se envolvia a Clara, começou a chorar suplicando. E a Odila começou a dizer, anjo de Deus, socorre-me, por favor. Anjo de Deus, por favor, me socorra. E aí, Odila, que fazes? Disse Clara para ela, né? Com muita ternura, com muito amor. Aí a Odila respondeu para esse anjo, que é a Clara, que ela identificou agora a Clara. Ela viu a Clara depois dessa sensibilização maior da visão. Aí a Clara disse, estou aqui, ela, a Odila para Clara, estou aqui vingando-me por amor. Haverá, porém, algum ponto de contato entre amor e a vingança? Disse a Clara, mas como é que você está se vingando por amor? E qual é a lógica que tem? Qual a conexão que tem entre amor e vingança? Não tem nada a ver. Então, a Clara chama a atenção da Odila nesse momento. Indicando timidamente a tristeza, ou a triste companheira que jazia acorrentada ao leito, Odila tentou conservar a atitude que lhe era característica, exclamando cruel, eu devo alijar essa intrusa que me assaltou a casa. Esta miserável mulher tomou meu marido e assassinou meu filhinho. Quem ama faz justiça pelas próprias mãos, ainda ela dizendo. Pobre filha, objetou Clara. Como é que faz isso? Quem ama semeia a vida.
E quem ama semeia alegria, combatendo o sofrimento e a morte. Nada de negócio de que quem ama faz justiça pelas próprias mãos. Está errada, Odila. Quando o nosso culto efetivo e afetivo se converte em flagelação para os que seguem ao nosso lado, não abrigamos outro sentimento que não seja aquele do desvairado apego de nós mesmos à centralização do egoísmo aviltante. Você não está amando. Isso é um processo de um movimento profundamente egóico. Achamos-nos à frente de infortunada irmã arrojada em dolorosa prova, Odila. Ela está sofrendo muito. Olha como é que ela está, como é que a Zulmira está. Perceba como é que ela está. Não te dói vê-la derrotada, infeliz, aqui deitada, totalmente prostrada aqui na cama? Aí a Odila respondeu para Clara, mas ela desposou o homem que eu amo. E começou a chorar. Quando ela chorou, Odila, mais dominada pela influência magnética da mensageira, que impressionada por suas belas palavras, não seria mais justo, ponderou Clara, considerar que ele a desposou ao invés de que ela tomou conta da sua casa, que ela invadiu a sua casa? Não, ele casou com ela. Ela não invadiu o seu lar, ela é a segunda esposa dele. E, acariciando-lhe a cabeça, com agora trêmula, a Clara ainda disse o seguinte: Odila, o ciúme, que não destruímos enquanto dispomos da oportunidade de trabalhar no corpo denso, enquanto estamos encarnados, transforma-se em aflitiva fogueira a calcinar-nos o coração depois da morte. Em outras palavras, se nós não trabalharmos em nós o ciúme enquanto estivermos encarnados, transforma-se nessa fogueira a queimar o nosso coração depois que nós morremos, que é o que está acontecendo com ela. O coração dela está sendo está sendo queimado, né? Destroçado, totalmente calcinado pelo ciúme. Acalma-te. A mulher de carne que eras, Odila, precisa agora oferecer lugar à mulher de luz que deves ser. Olha que frase lindíssima. A mulher de carne que eras precisa agora ceder lugar à mulher de luz que deves ser. A porta do lar terrestre, onde te supunhas rainha do pequeno império, fechou-se com os teus olhos materiais. A passagem na terra é apenas um dia na escola de nossa eternidade, Odila. Todos os bens que desfrutamos ou desfrutávamos no mundo de onde nós viemos constituíam um recurso do Senhor que nos concedia a título muito precário. Por lá, encarnado, raramente nos lembramos de que o tesouro do carinho doméstico é algo semelhante a uma sementeira preciosa cujos valores devemos estender. Começamos a obra de amor no lar, mas é necessário desenvolvê-la no rumo da humanidade inteira. Temos um só Pai, que é o Senhor da bondade infinita, que nos centraliza as esperanças. Nós somos, assim, todos irmãos, partes integrantes de uma família só. Já te imaginaste no lugar de Zulmira? Você está com raiva, está com ódio dela, dizendo que ela está tomando o seu lugar como segunda esposa, porque ele casou com ela, ele não invadiu aqui. Agora se coloque no lugar dela. Se projeta no lugar da Zulmira agora. Já te imaginaste no lugar dela? Experimentando as dificuldades, as aflições que ela está vivendo agora? Olha como é que Clara está usando as suas estratégias para mostrar que Odila está completamente errada ali. Que ela diz, não, eu tenho que me vingar em nome do amor. O que é isso? O amor não vinga. O amor ama, né? E a Clara está dando uma lição profunda aqui na Odila. Já te colocaste na condição do esposo que asseveras amar? Porque você está prejudicando a Zulmira, da mesma forma, o Amaro que você diz que ama está sofrendo também. Se coloca no lugar dele também. Se te visses no mundo sem a companhia dele, com os filhinhos necessitados de consolo e sustentação, não sentirias reconhecimento por alguém que te auxiliasse a protegê-los? Em outras palavras, ela aqui pode ser, com certeza absoluta, um arrimo. Em algum momento o Júlio desencarnou, mas tem a Evelina, e a Evelina gosta dela. Ela está amparando a Evelina, e ela pode ser um grande apoio também para o Amaro que você gosta. Considera somente os teus problemas, Odila? Só você que sofre? Entretanto, o homem amado, ele permanece no cativeiro de escuros padecimentos íntimos, a debater-se com enigmas inquietantes sem que te disponhas a socorrê-lo. Ele está sofrendo muito, amado. Não me fales assim, imprecou a interpelada, que é a Odila, né? E estava bem chateada, bem angustiada. Eu odeio a infame
que não roubou a felicidade, que nos roubou a felicidade. Em outras palavras, ela continuou com ciúme realmente bastante forte em relação a Zulmira. E Odila, reflete. Esquece de que a mulher sempre é mãe? O túmulo não te restituirá o corpo que a terra consumiu. E se deseja recuperar a ternura e a confiança do companheiro que deixaste na retaguarda, é preciso saber amá-lo como espírito. Você não tem mais o corpo físico. Modifica os impulsos do coração, Odila. Não suponhas amar-o capaz de querer-te transtornada, qual te encontras entre as farpas envenenadas do despeito, caso chegasse de repente até nós. Em outras palavras, se o Amaro chegasse vendo o que você está fazendo, ele não vai ficar feliz. Você está prejudicando o lar dele, você está prejudicando a vida dele, você está interferindo na filha dele, que é Evelina, que é exatamente a enteada da Zulmira. Aí ela ficou com raiva ainda com a Cláudia, mas ela matou meu filho. Mas ela matou seu filho. Claro que ela desejava e viu afogar, não fez nada para tirar das águas. Então ela faz essa acusação, mas ela matou meu filho. Aí a Clara diz, mas como é que você pode provar essa acusação? E ela, mais uma vez, a intrusa invejava-lhe a posição no carinho de amar. Zulmira não gostava do Júlio. Sim, a Clara, tudo bem, afetuosa, admito que Zulmira assim se conduzia se ela tivesse realmente ciúme da criança. É inexperiente ainda, a ignorância, evidentemente, enquanto nos demoramos na terra, pode impedir-nos a visão. Mas não seria justo tão somente por isso atribuir-lhes a morte do pequeno? Por que você está achando que foi ela que matou? Não é uma acusação justa. Medita um pouco, a verdadeira fraternidade ajudar-te-á a sentir naquela que te sucedeu no lar uma filha suscetível de recolher-te o afeto e a orientação. Em lugar de forjares uma inimiga na sinistra bigorna da crueldade, você mudar sua forma de agir e ver a Zulmira, edificarás uma dedicação nobre, leal, para enriquecer-te a vida. Retirando a luz do teu amor das chamas comburentes do inferno de ciúme, em que padeces pela própria vontade, Odila, serás realmente para o homem querido e para a filha que clama por tua assistência uma inspiração e uma bênção. Renuncia, perdoe, sacrifique-se, ajude o equilíbrio para a felicidade do lar do seu marido que você deixou. E você fazendo isso, nessa renúncia, você será muito mais admirada na eternidade. Serás realmente para ele, né, para esse homem querido e para a filha que clama por tua assistência, uma inspiração, uma bênção. Talvez porque Odila, quase vencida, simplesmente chorasse. Claro, afagava-lhe os cabelos, acrescentando, eu sei que sofres igualmente como mãe atormentada, eu sei disso. Recorda, contudo, que os nossos filhos não são filhos nossos. Eles pertencem a Deus. E se a morte colheu a criança que estremeces, separando-a dos braços paternais, é que a vontade divina determinou o afastamento, ou seja, aconteceu. Deus permitiu. A mensageira animava-lhe a fronte, dando-nos a impressão de que a submetia a suaves operações magnéticas, depois de alguns instantes em que apenas ouvimos a solução de Odila transformada, a venerável amiga acentuou, Odila, por que não te dispões a clarear o próprio caminho, a fim de reencontrares o teu anjo e embalá-lo de novo em teus braços, ao invés de te consagrares inutilmente à vingança que te cega os olhos e enregela os corações? Clara, por certo alcançar o ponto sensível daquela alma atribulada, porque a infortunada genitora, que é Odila, qual se arrojasse para fora de si mesma, todos os pesares que lhe senhoreavam os sentimentos, gritou como uma fera jugulada pela dor. Meu filho, começou a gritar, meu filho, meu filho. E seu pranto convulsivo se fez mais angustiado, mais comovente. Clara abraçou-a com maternal carícia, falou-lhe ao ouvido, rejubila-te, irmã, grande é a tua felicidade. Podes ajudar e isso representa aventura maior. Nada te impede auxiliar o companheiro da humanidade, a experiência ao alcance de tuas mãos. E basta uma prece de amor puro com o testemunho de tua compreensão e de tua piedade, para que venças a reduzida distância entre o teu sofrimento e o filhinho idolatrado.
há 22 séculos, 22 séculos, espero por um minuto igual a este, para o meu saudoso e agoniado coração, de vez que o meu amado, os meus amados ainda não se inclinaram para mim. A voz de Clara parecia mesclada de lágrimas que não chegavam a surgir. Dominada pelas vibrações da mensageira celeste, Odila agarrou-se a ela, prosseguindo em choro convulsivo, enquanto a instrutora repetia com desvelos de mãe: vamos, filha, vamos, à procura de nossa renovação com Jesus. Vocês já perceberam aqui que Clara tem ligação afetiva com Odila, e que de mãe para filha, inclusive, é como se fosse uma filha espiritual de Clara, Odila, e que mais de 2000 anos ela está querendo esperar um momento como esse. Vamos, filha, vamos à procura de nossa renovação com Jesus. Amparando-a, Clara conduziu-o para fora, colado ao próprio peito. E junto de nós, o ministro Clarence informou: agora a Zulmira poderá recuperar-se. Então, o que aconteceu? A Clara, ela conseguiu convencer a Odila, a obsessora da Zulmira, né? Tirou ela próxima de Zulmira, já encaminhou, inclusive para rever o próprio Júlio, e conseguiu fazer esse desatrelamento de energias tóxicas de uma mulher ciumenta, desencarnada, com a segunda esposa, agora numa condição terrível de sofrimento, até porque estava com remorso em função da morte do Júlio, que era o filho do seu esposo. E aí continua, né? Junto de Clarencio, agora a Zulmira pode se recuperar. A advertência retirou-se sem a violência que lhe prejudicaria o próprio campo mental. E, acompanhando o nosso orientador, afastamos-nos por nossa vez, embora conservando a atenção presa à continuação de nossa edificante aventura. A gente está chamando de aventura o que nós estamos vendo. Na próxima semana, na próxima nossa live, nós vamos exatamente mostrar para vocês essa ligação Odila com o patrocínio de Clara. Ela foi internada, e não vamos ver isso, né, numa instituição de tratamento por alguns dias. E aí a Zulmira vai estar livre, e onde vai haver o tratamento, e vocês vão ver que vai se preparar a Zulmira para... Vocês vão ver isso lá para os últimos capítulos, né, que ela vai se preparar para se tornar mãe de Júlio. Numa preparação de uma lógica em que nós chamamos de um plano existencial. O plano existencial, ela é feita da seguinte forma: você faz um plano reencarnatório. Nesse plano, você vai viver, nós chamamos de uma programação dentro da sua existência na reencarnação. Então, tu tem o plano, você tem a programação, e na programação você tem o compromisso de desenvolver virtudes: amor, compaixão, tolerância, compreensão, piedade, virtudes. Então, dentro de um plano em que você evolui do berço até o túmulo, você é convidado a evoluir, né? Tu tem um plano maior em que você é convidado a passar por várias experiências do berço até o túmulo. Isso chama-se programação reencarnatória. A programação vai do berço até o túmulo, com quem você vai viver, onde você vai viver, com quais condições você vai viver, com quem vai casar, quem serão seus filhos. Isso está muito ligado a uma programação reencarnatória, dentro de um plano maior. E nesse plano, dentro dessa programação, existe também a proposta da pessoa desenvolver virtudes, que nós chamamos de propósito. Então tem a programação e tem o propósito. A programação do berço ao túmulo. O propósito é você desenvolver virtudes, para que você possa vencer uma reencarnação, o que não é uma coisa muito simples, né? Desenvolver virtudes é uma coisa muito trabalhosa, mas é isso para isso que a reencarnação existe, né? No caso aqui, nós estamos vendo vários personagens, o que ele chama de uma edificante aventura, de personagens trazida desde a Guerra do Paraguai, e agora, Clara, trazida de mais de 2000 anos, ligada aqui exatamente a Odila. Vamos nos próximos capítulos desenvolvendo exatamente essas histórias, são reais, né? Para que nós possamos chegar exatamente a um bom termo de compreensão, que é um plano existencial, uma programação de berço ao túmulo e um propósito, que é desenvolver virtude, como no caso Odila. Agora está sendo convidada a um propósito: desenvolver a renúncia, o sacrifício. Isso é muito difícil, porque numa programação reencarnatória nós podemos desenvolver uma ou duas virtudes. Eu quero 10 virtudes, já virar santo, não é uma possibilidade. Pelo menos uma virtude já está muito boa dentro desse propósito em uma programação reencarnatória. Devagarinho. Nós temos trilhões de anos para evoluir, vamos devagar, vamos devagar. Vamos sendo mais flexíveis conosco,
vamos ser mais responsáveis com os nossos erros, com o nosso acerto, mas não vamos exigir uma santidade que é impossível, pelo menos daqui a uns trilhões de anos. Vamos devagar, vamos devagar. Vamos convivendo com as nossas dificuldades e aprendendo com elas também e caminhando cada vez mais, olhando para frente, para o alto, mas sem desistir, ficando olhando muito para trás, senão a gente cai. Quem olha para trás tropeça e cai, né? Por isso é o esquecimento. O esquecimento é a misericórdia de Deus, né? Não precisamos estar lembrando as coisas erradas do passado. É a partir do presente, planejando o futuro, né? Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Um ótimo final de semana para vocês. Muito obrigado, Paulette, pela presença. Alice também, muito obrigado. Admilson também, um grande abraço. Samuel, um grande abraço. Conceição, Eleusa, e que nós possamos, Kátia também, um grande abraço para vocês. Muita paz, tá?